Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui mais uma vez no programa Med Saúde, hoje recebendo um grande amigo, Arthur Avelino Vieira de Oliveira, médico, cirurgião geral, gastrocirurgião, que vem falar para a gente de um tema extremamente importante, cirurgia abdominal no século XXI. Arthur, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Marcão, eu que agradeço. É uma oportunidade de estar aqui mais uma vez junto com você, falando num assunto que a gente adora, né? Que é a cirurgia. E são 37 anos aí de história de cirurgia na cidade. E eu confesso que eu sou uma pessoa que tive muita sorte, inclusive até agora, na escolha do assunto, porque eu pude viver justamente essa mudança que acabou até me trazendo a oportunidade de me desenvolver cirurgicamente dentro desse processo evolutivo que ocorreu na cirurgia. Se eu puder transcorrer, se você me permitir. Claro. A cirurgia, ela, na medida da evolução, e já lá atrás, né, desde o início do século XVIII, já com o desenvolvimento do uso da anestesia, né, nos pacientes que vinham para procedimentos cirúrgicos múltiplos, né? Todo o desenvolvimento, né, além do ato anestésico em si, para que você pudesse manipular o tecido humano sem que o paciente, sem que aquele indivíduo sentisse, né, o trauma da abordagem cirúrgica, e aí veio o processo da anestesia. Mas logo em seguida houveram o desenvolvimento dos materiais, né, que teriam que trazer resultado para a manipulação dos tecidos com o menor trauma possível, para que esses pacientes tivessem uma evolução melhor no tratamento de suas doenças. E o homem, ele sempre buscou desafios, né? A cirurgia é uma arte, né? E foram aparecendo os novos pincéis, né? Eu digo que não existe cirurgia sem a mão do humano. Nós vamos, na medida em que a gente for falar a respeito mais para frente, mas a gente sabe que o desenvolvimento da tecnologia em cima do material é para uso da mão humana, no desenvolvimento daquela técnica que o indivíduo conhece para manipulação no tratamento das doenças, ter cada vez mais um resultado, minimizando o trauma. Sim. E trazendo uma menor agressão para o indivíduo. Bem, eu tenho que deixar aqui, como eu sempre faço, meu conflito de interesse. O Arthur é um grande amigo de muitos anos, uma pessoa que eu admiro muito, um exímio cirurgião. Obrigado. E esse é o motivo pelo qual eu pedi para que ele viesse aqui falar para a gente. Arthur, e vamos começar no seguinte ponto. O que você, na visão que viveu tudo isso, que você diria assim, o que mais mudou na cirurgia abdominal nesses últimos anos, né? No final do século XX e começo do século XXI? Quais foram, na tua visão, os grandes marcos, ou seja, aqueles pontos de inflexão da curva que você fala, olha, isso aqui mudou completamente? A busca pela cirurgia minimamente invasiva, né? Porque na medida que a gente foi observando algumas coisas, né, em relação à cirurgia, na evolução do doente do pós-operatório. Tá. Uma das coisas que foram fundamentais e que falou-se muito, e eu achei até interessante porque o leigo passou a entender, né, sobre doença inflamatória. Tá. Quer dizer, o que era a resposta inflamatória? Quer dizer, o que acontecia? E na época do Covid falou-se muito, né, principalmente dessas reações celulares, de produção de substâncias inflamatórias, né, que traziam uma repercussão
clínica para o paciente inerente da agressão, porque uns tinham uma resposta diferente do outro. E aí era realmente esse resultado da doença inflamatória. E isso foi sendo visto na cirurgia também. E a ideia foi que se buscasse o quê? Uma cirurgia chamada minimamente invasiva. Na Europa, o pessoal começou, né, a desenvolver as técnicas inicialmente de laparoscopia, só para vocês entenderem, né? Por que quando a gente fala laparoscopia ou laparotomia, né? Láparo é coelho. Então, como eles mexiam no coelho para treinar técnicas, né? Então usou-se esse termo para desenvolver. O que fosse laparotomia era abertura. A laparoscopia é olhar por dentro. Então, a gente vai comentar na cirurgia minimamente invasiva sobre a laparoscopia. E ela começou muitas vezes não, mas a início foi para diagnóstico. Então, começou-se a fazer um diagnóstico, principalmente na doença ginecológica, né? E a partir disso começou-se a desenvolver, viu-se que era um procedimento que trazia pouco trauma para o doente, então, bom, por que não tentar operar pelo método? E aí, em 1987, em Lyon, na França, um cirurgião acabou fazendo a primeira colistectomia laparoscópica, e isso em 1989, depois veio ao Brasil e foi quando nós fizemos a primeira cirurgia laparoscópica aqui. É recente, então, né? Sim, sim. Foi o final do século XX, né? Onde apareceu. E, logicamente, que a partir daí, onde se viu que era viável o procedimento, aí as empresas de material óptico, de material cirúrgico, começaram a desenvolver tecnologia para melhorar essa abordagem cirúrgica dos pacientes. Houve o aprimoramento do material óptico, né, dos monitores, do material que seriam as câmeras que transmitem essa imagem de dentro da cavidade através de um jogo de espelhos, que são as óticas, né, e jogam essa imagem no monitor, que hoje nós operamos com monitor 3D, 4K, né, que são as tecnologias mais novas aí. E tem muita novidade aí no mercado. Então, a ideia foi sempre trazer um resultado que fosse minimamente invasivo. Por quê? Porque você diminuía com isso a reação inflamatória e trazia como vantagem para esses pacientes um resultado cirúrgico melhor. Pouco trauma, retorno às atividades laborais com precocidade, diminuía as infecções, porque você não tinha mais as grandes incisões, tá? Permanência hospitalar menor. Então, uma série de detalhes foram sendo associados ao que inicialmente havia uma crítica em cima do custo. Nós chegamos, Jundiaí, a escola nessa época, em mais ou menos 91, 92, nós criamos um centro de treinamento aqui, o professor Ashiba, do Sírio, junto com o Dr. Eugênio Bueno Ferreira, Roberto Anania, nós fazíamos parte da equipe do pessoal da técnica cirúrgica da Faculdade de Medicina de Jundiaí e criamos um dos primeiros centros de treinamento de videocirurgia no país. Então vinha a gente operava porcos. Os porcos, eles têm uma anatomia parecida com a anatomia humana, principalmente no que diz respeito à estrutura da vesícula, à estrutura hepática. Então era uma forma de se treinar. Então nós operávamos porcos. E eu, nessa época, eu cheguei da residência em 87, comecei a me estabelecer na cidade em 89, aí foi a hora que a coisa começou. Por isso que eu digo que eu vivi o desenvolvimento disso tudo. Então, na tua visão, a laparoscopia ela foi um divisor de águas. Tem a fase pré e pós. Você acha... então, que essa técnica ela mudou o jeito de se operar o abdômen? Dá para dizer que pós-laparoscopia, e hoje você diria, Arthur, que existem procedimentos que, assim,
praticamente 100% são laparoscópicos? Sim. Por exemplo, eu acho que assim, em termos de treinamento, quando você vai treinar o cirurgião, você tem que treinar o cirurgião para fazer a cirurgia de caráter convencional. Você não pode, por exemplo, ter hoje informação de um residente que entre para fazer uma cirurgia e que só saiba fazer cirurgia laparoscópica. Tá. Mas eu diria que hoje 98% das cirurgias de vesícula são feitas por via laparoscópica. Mais de 90% hoje das apendicectomias que chegam ao pronto-socorro são operadas por via laparoscópica. Mas você pode se deparar com situações em que, às vezes, associado a um sangramento inesperado, uma característica anatômica que você precisa estar colocando a mão no local. Quer dizer, a visão laparoscópica ela é bidimensional. Quer dizer, você não tem uma noção da tridimensão. A tridimensão é um treino, né? Você aprende a manipular as pinças olhando para aquela visão na imagem da tela, mas com noção de uma profundidade que você aprende aquilo. Tá. Mas você não tem aquilo da forma real. Já existem coisas hoje que você tem, como eu disse, já existe câmera 3D, né? Você opera inclusive com um visor, né? Mas o clássico hoje é a cirurgia que você opera com essa dimensão. Então, todo mundo precisa saber fazer a cirurgia aberta, saber fazer a cirurgia convencional, mas, logicamente, que lá na frente, no treinamento desses indivíduos, eles, lógico, vão ter que aprender a fazer videocirurgia, porque hoje é o clássico do tratamento para uma série de doenças. Como eu disse, por exemplo, em vesícula, mais de 98% delas são feitas por via laparoscópica. Estamos aqui com Arthur Avelino Vieira de Oliveira falando sobre cirurgia abdominal no século XXI, o que você precisa saber. Vamos dar um breakzinho e já voltamos. É 1 minuto. Não saia daí. Estamos de volta com o Dr. Arthur Avelino Vieira de Oliveira falando sobre cirurgia abdominal no século XXI, as inovações. E eu tenho uma perguntinha aqui apimentada para o meu amigo. Se 98% das cirurgias, por exemplo, de vesícula, vamos pegar um caso que a gente estava conversando, são laparoscópicas, como é que você faz para treinar um residente a fazer cirurgia aberta? Hoje a gente trabalha, né, com residentes, os R3 da Faculdade de Medicina passam com a gente no hospital. E é uma coisa que eu chamo a atenção deles, né? Porque eu falo, olha, vocês estão vendo cirurgia laparoscópica, vocês precisam aprender a fazer cirurgia aberta. Muitas vezes, até durante o procedimento, eu conto para eles alguns detalhes do que seria a cirurgia aberta naquele momento onde a gente está fazendo ela por via laparoscópica, para que eles entendam qual seria a diferença. É mais difícil fazer laparoscópica? Como no inicial, né, quando, por conta inclusive da parte da visão. Do treino, né? Do treino da visão, tá. da dimensão. Então tá? E muda o posicionamento do cirurgião em relação ao lado. Por exemplo, o cirurgião, quando opera uma vesícula, na técnica clássica, ele opera o paciente, ele está à esquerda do paciente. Quando ele vai fazer a cirurgia aberta, ele faz
à direita, numa incisão que muda é subcostal. A posição. Então muda até a posição do cirurgião. Que interessante. A gente ficaria falando aqui sobre cirurgia, sobre técnica, porque é uma outra coisa, né, que é interessante, né? Eu faço questão que eles entendam que tudo não é por acaso, existe uma metodologia, né, para todo o procedimento, como para cirurgia cardíaca, para cirurgia do aparelho digestivo, para cirurgia urológica, para cirurgia ginecológica. Mas existem serviços hoje no país que fazem, e eles têm até um compromisso, porque tem pacientes que até ainda hoje eles se negam à cirurgia laparoscópica. Eles têm um pouco de receio, porque tudo no começo, né, existe um tempo de aprendizagem ali, existe uma curva de aprendizagem, né, que nós passamos, nós não tivemos quem nos ensinasse, nós fomos aprendendo... Por autodidatismo ali, né? Isso. E aí, hoje, a gente consegue passar para eles o que eles não precisam passar, o que nós passamos, né? Porém, muitas vezes, a gente mesmo também tem que converter. Sim. Porque existem ali, às vezes, alterações ou algumas coisas que a gente avalia na hora, que continuar pelo método, você pode pôr em risco a vida do paciente. Tá. E como isso no passado era muito maior, muitos clientes falam assim, olha, eu quero operar, mas eu não quero fazer por essa técnica de vídeo, não. Eu quero fazer a convencional. Tá. Isso acontece, né? É raro, mas acontece. E existem serviços hoje que se programam nesse sentido, são serviços de formação de cirurgiões do aparelho digestivo, que tem no serviço pacientes que vêm para cirurgia laparoscópica e que vêm para cirurgia aberta. Tá. As cirurgias mais complexas ainda é diferente. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no pâncreas. Tá. Isso já é alta tecnologia. Uma duodeno-pancreatectomia, alguma coisa. Com um avanço de destreza cirúrgica, de material cirúrgico. Quer dizer, isso tem que estar na mão de um serviço que faz isso com mais frequência, né? E que com o pessoal, uma equipe treinada, não adianta só o cirurgião, tem que ter equipe. Tá? Então, são coisas que muitas vezes você não vai mostrar para esse paciente, para esse residente, naquele período em que ele estiver ali. Então, essa cirurgia vai ser feita da forma convencional, vai ser feita aberta. Tá. Então, ele vai ver ali, vai ver como funciona o procedimento através da cirurgia convencional. São raras os serviços hoje que fazem, mas existem, né? Tem muito profissional hoje operando praticamente quase tudo por via laparoscópica. Tá. Conta pra gente aqui um temor que você tem, porque sempre, claro, existem riscos. É claro que a cirurgia laparoscópica ela trouxe muito avanço, mas evidentemente existem casos e casos. Quais são aqueles casos em que você, com a experiência que tem, fala assim, aqui eu preciso ir mais devagar porque a chance de converter é grande? Quais são esses casos que você, já tendo passado toda essa curva de aprendizado, você olha e fala, não, aqui eu tenho que ir um pouco mais devagar, eu vou laparoscópio, mas eu já vou deixar esse paciente avisado, que muito provavelmente eu terei que abrir e tal. O que ainda te deixa um pouco inquieto quando vai fazer uma cirurgia vídeo-laparoscópica? O paciente que tem uma história de doença inflamatória prévia, né? Por exemplo, paciente que vem tendo crises de dores abdominais por conta, no caso, da doença vesicular. Se ele teve, no período dessas intercorrências, um quadro infeccioso associado, então isso vai acabar trazendo uma repercussão local, onde ele vai ter uma defesa do próprio organismo, que cria fatores de aderências locais, bloqueios, né? Que bloqueia aquela estrutura doente e que vai trazer dificuldade na manipulação. Então, essa hoje é o maior índice meu de conversão. Tá. Por quê? Eu não acho que você deva ficar insistindo num procedimento onde você começa a ter dificuldade da avaliação anatômica daquela estrutura. Saber a hora de parar, então, né? você tem que saber a hora que você deve parar e converter.
Tá. Eu falei das cirurgias de apêndice. É uma cirurgia que hoje a gente chega a fazer lá no hospital uns 3, 4 pacientes por semana. O diagnóstico hoje é um diagnóstico mais rápido, né? Os pacientes procuram a assistência médica hoje, ela tem uma disponibilidade no nosso meio aqui, né? Para que o paciente procure com uma precocidade na hora que ele está com desconforto e que você consegue muitas vezes fazer um diagnóstico mais rápido e você opera esse doente muitas vezes numa fase inflamatória sem ter essas alterações que eu te disse. Mas não é raro você, às vezes eu estou lá na sala e eu vou lá dar uma olhada, o pessoal da equipe operando, e você vê, você fica do lado de fora, eu não consigo ver muito cirurgia, porque eu começo a dar palpite. É natural. Eu tenho natural. Você tem que ficar se segurando, eu tenho que ficar me segurando. Mas chega uma hora que às vezes eu fico olhando e falo assim, pô, será que eu não iria converter isso aqui? Entendeu? E aí, lógico que a gente acompanha esses pacientes no pós-operatório, né, para estar vendo. Tem, graças a Deus, os resultados têm sido bons, existem materiais hoje específicos que ajudam muito, né? Depois eu faço questão de mostrar para os telespectadores aí as coisas que a gente utiliza no dia a dia. A gente tem que ter limites, né? A gente não pode... Eu sempre digo o seguinte, o pessoal comentava assim, o cirurgião tem que ter 100 procedimentos feitos para achar que ele está bem, que ele pode ir lá prestar uma prova de título para cirurgia laparoscópica, porque as provas são com procedimentos, né? Os técnicos, né? Os professores vêm para avaliação, né? Uhum. Mas eu não acho que é assim. Você achar que chegou com 100, que você é o bambambam. Não, abaixa a bolinha, porque você vai se deparar com alguma coisa que aí você tem que ter o bom senso. Olha, não, aqui é melhor eu converter. Então, a cirurgia, ela tem seus limites, né? Porque você trabalha de uma forma indireta. A visão é indireta, é uma transmissão, você olha o monitor e você tem uma distância das pinças onde você manipula. Só para uma curiosidade, por exemplo, olha, para vocês entenderem, isso é uma pinça laparoscópica. Então, o tamanho da pinça, né, aonde ela trabalha. Então, você imagina que isso aqui ficaria, essa parte que está aqui, está na parede, mas essa ponta está dentro da cavidade. Então, nota que esse movimento que você faz é um movimento muito amplo aqui dentro do abdômen do paciente. Sim. Quer dizer, se você trabalhar dessa forma aqui, você vai traumatizar com certeza o tecido. Então aqui existe um detalhe técnico de dissecção, de separação do tecido. Pega o tecido. Como pega, para não machucar, porque senão você vai traumatizar. E o tecido que está duro, que está inflamado, aí a ponta das pinças elas são traumáticas, né? Uhum. Isso pode trazer um prejuízo para o seu procedimento e, lógico, para a vida do indivíduo. Eu acho que você vive aprendendo. Tá. Você vive aprendendo. Cirurgia, você vive aprendendo. Nunca ache que você é dono da verdade, mas eu sou um apaixonado pela videocirurgia, né? E, em cima disso, a gente foi percebendo o desenvolvimento da tecnologia. As empresas vão nos trazendo, assim, bastante tecnologia para manipulação. Eles estão sempre produzindo alguma coisa. A engenharia, a bioengenharia é uma coisa fantástica. Uma outra coisa que além da doença inflamatória mais avançada e que traz também uma certa dificuldade, a não ser para aquele indivíduo que é treinado também para aquele procedimento, é a obesidade. A obesidade, ela é um fator que dificulta, né? E algumas doenças são até limitantes realmente de abordagem. Por exemplo, um paciente cirrótico, né? O cirrótico, ele tem circulação colateral presente, então esse é um paciente que eu não indico fazer cirurgia. laparoscópio. Não.
Estivemos aqui com o meu querido amigo Arthur Avelino Vieira de Oliveira falando sobre cirurgia abdominal no século XXI. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Não se esqueça, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde no canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.